Você me avisa quando der 8h05, por favor. Não fica passando aí. Vem aqui. Não, pode passar. Você só não pode falar nada. Vem cá. Boa noite, Rose. Boa noite, Vera Lúcia. Roseli. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Podemos começar, né? Boa noite a todos. Meu nome é Maurício. Eu sou trabalhador da Casa Chico Xavier, Grupo Assistencial Espírita Chico Xavier, na cidade de Tiradentes. Quero agradecer a Elizabeth pelo convite e a Fernanda Templer, que passou meu contato. Agradecer ao Herbert, que me ajudou aí com a tecnologia. Eu nunca tinha feito uma transmissão pelo Facebook. Eu não uso Facebook, não tenho Facebook, mas eu tudo certo, estamos aqui no ar. E vamos iniciar com uma prece, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe em nosso lar, levando a sua paz e o seu amor para os nossos corações, limpando de todos os miasmas, pensamentos negativos que porventura nós criamos com a nossa própria mente, e nos libertando para o caminho do Evangelho do bem. Sede conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Então, meus queridos, uma boa noite a todos mais uma vez. Eu pedi para Elizabeth colocar o tema A Inveja, e é um tema interessante porque ele está contido em algumas partes do Evangelho da nossa. Eu escolhi para nós trabalharmos hoje o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros, são os 3 primeiros itens. E lá é uma história interessante, mais uma parábola maravilhosa do Mestre, em que ele nos ensina que existia um senhor que tinha uma vinha muito grande e chegou a época da colheita. Então ele sai à procura de trabalhadores. E às 6 horas da manhã, ou primeira hora, como está no Novo Testamento, ele encontra uma turma de trabalhadores. E lá ele os contrata. Ele fala assim, olha, eu tenho uma vinha, eu preciso de trabalhadores para a colheita, e eu pago R$100 o dia. E aí aquela turma aceita. Ele vai então, continua sua caminhada, e às 9 da manhã ele encontra uma nova turma, onde ele também contrata por R$100 o dia. Ao meio-dia ele encontra uma nova turma, contrata por R$100 o dia. Às 3 horas da tarde ele encontra uma nova turma, contrata por R$100 o dia. E às 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora para encerrar o dia, ele encontra uma nova turma e também os contrata por R$100 o dia. Muito bem. Acaba o dia, 6 horas da tarde, e lá ele começa a pagar os seus trabalhadores. Então começa pelos primeiros a chegar no trabalho e dá lá os R$100. E aí, imagina só, todo mundo contando o seu dinheiro ali, os outros recebendo. E de repente, aqueles trabalhadores da última hora, os que chegaram às 5 horas da tarde, também recebem o combinado. Como diz o ditado popular, o combinado não é caro. E eles recebem lá o seu salário de R$100. E isso causa indignação nos primeiros. Os primeiros, eles vão ficar revoltados, Como assim? Eles trabalharam 1 hora só, nós aqui trabalhamos o dia inteiro,
de sol a sol, como vamos receber o mesmo que eles? Isso acontece frequentemente com a gente, né? Nós achamos que somos injustiçados porque fulano, ciclano tem uma vida melhor, tem um carro melhor, mora melhor, tem um emprego melhor. Sempre nós achamos que nós estamos injustiçados, assim como aqueles trabalhadores. Só que o que é combinado não é caro. Então, foi combinado com eles que eles ganhariam um salário, então era para que eles não deveriam ficar nervosos com os demais, né? Que também receberam o mesmo salário. Eles deveriam aceitar. E a gente também é assim, né? A gente não aceita muito bem, não. Bom, é claro que essa parábola ela é sempre lembrada a questão da preguiça, né? De que até quando a gente vai ficar esperando. Mas eu queria chamar a atenção aí para esse quesito da inveja. Porque Jesus, o Senhor, né, da vinha, pergunta para aqueles trabalhadores que estão revoltados: acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Ou seja, e ele diz, né? Eu dou o quanto eu combinei, né? O dinheiro é meu, né? O que te importa isso? Então, foi combinado com todo mundo igual. Uma outra parábola belíssima, talvez a minha favorita, é a do filho pródigo, né? Só indo para o final, para a gente lembrar essa parte da inveja, no momento em que o filho retorna à casa do pai, ele é recebido com todo o amor, o pai o envolve com seu próprio manto, né? E pede para que seja feita uma festa e seja matado um novilho cevado para essa festa. E aí o irmão mais velho, que ficou ao lado do pai, se revolta e fala: poxa, pai, eu estou aqui sempre fiel e o senhor nunca matou um animal para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Né? Mais uma vez, a inveja cutucando, né? E é assim com a gente, infelizmente. Claro, vocês são todos espíritos evoluídos, não devem ter esse sentimento. Vou falar por mim. Mas vejam só, o IBGE fez uma pesquisa alguns anos atrás e perguntaram para as pessoas: você é invejoso? Não, de jeito nenhum. Eu não tenho inveja. Então, a segunda pergunta foi: você conhece pessoas invejosas? Ah, sim. Nossa, eu tenho um vizinho, tenho um parente que é super invejoso, eu não posso comprar nada que ele compre igual. E assim vai, né? Vocês devem ter dado uma risadinha agora, porque esse é um discurso frequente da gente. E aí a gente chega a qual conclusão? Ninguém é invejoso e todo mundo é invejado. Tem coisa errada, né? Porque se ninguém é invejoso, como é que nós sejamos invejados? E a inveja ela tem um problema, além de outros problemas, né? Ela vai ter um problema que é a fase da inveja, né? Ela começa no primeiro nível, que é: eu não consigo ficar feliz com a alegria do meu amigo. Então, esse é o primeiro nível da inveja. Eu vejo que meu amigo conquistou uma coisa bacana e eu não consigo ficar feliz com ele. Eu fico indiferente. Aí eu vou para o nível 2. Eu fico triste com a alegria do meu amigo. Olha só. Aí já mudou um pouco, né? Porque eu não estou mais indiferente. Eu estou triste. Ela vai para o nível 3. Eu perco o sono pela alegria e pelo sucesso do meu amigo, do meu irmão. E aí, o nível 4, eu começo a me sentir injustiçado e revoltado porque
ele tem sucesso e eu não. É claro que o nível 1 já é um sinalzinho de alerta, né? Já acendeu uma luzinha aí pra gente. E se a gente não faz nada, se a gente não começa a tomar uma atitude para mudar isso, ele vai aumentando até que a gente chega nesse nível 4. Quem leu a obra Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz, vai se lembrar do Amaro, que era um enfermeiro. Ele foi apaixonado pela protagonista principal, esqueci o nome dela agora, e ela chega grávida ao hospital com o seu marido, que foi o rival do Amaro, né? E o Amaro fica com raiva de ver aquele casal, né? Ele se sentiu injustiçado porque ele queria estar no lugar do seu rival. E ele vai atendê-la. Então ela está tendo parto, ele está retirando a criança. E o André Luiz nos conta que das suas mãos começam a sair uma substância muito negra e vai envolvendo aquela criança. E a criança não resiste e acaba desencarnando, né? Então essa é uma força negativa que essa inveja pode levar. E aí a gente se pergunta, né? Existe algum amuleto para afastar a inveja? Vou usar um olho de Horus, um crucifixo, um pingente com uma pombinha, uma ferradura, um trevo de 4 folhas. O que eu posso usar que vai me afastar dos invejosos? O que eu posso usar que eles vão, que essa energia ruim, como o André Luiz citou, ela vai bater e voltar? Bom, no livro Roteiro do Emmanuel, também psicografado pelo Chico Xavier, ele está falando sobre o nosso perispírito. E aí ele diz o seguinte: quando o perispírito, ou seja, quando o perispírito é saudável, brilhante e se constitui num escudo que poderá nos defender das irradiações inferiores, como pensamentos de inveja, de ciúme, vingança, ódio e etc. Então, olha que bonito. Se nós estivermos equilibrados, nos mantendo em oração, praticando meditação, limpando os nossos pensamentos, né? Monitorando os nossos pensamentos, assistindo bons programas, né? Hoje a gente não está mais limitado só à televisão, né? Todos que estão aqui nos assistindo nesse momento têm acesso à internet e podem buscar palestras, bons filmes através do YouTube, por exemplo. Então nós devemos nos alimentar de coisas boas, a nossa mente, o nosso corpo também. Vocês imaginem quando nós comemos um alimento pesado à noite. Eu vou comer uma feijoada, aquelas bem caprichadas, com tudo que tem direito, às 10 da noite. E o meu corpo ele vai ficar pesado. Quando eu for deitar para dormir, eu vou me sentir incomodado, eu vou me sentir estufado e eu não vou conseguir dormir direito. Isso é um alimento que entrou pela boca, né? E o alimento do espírito, o alimento da mente, né? São esses programas horríveis que a gente tem, são conversas que nós também temos, que são nocivas, que são destruidoras, né? Falar mal da vida dos outros. Hoje, infelizmente, o nosso planeta está passando por uma pandemia e a gente acaba vendo muitas mortes. Mas tem muita coisa boa, né? Tem muita notícia boa também vinculando. E a gente podia ficar focado mais nelas, né? Para quê? Para manter esse equilíbrio. Para manter o nosso perispírito saudável e brilhante, como diz o Emmanuel.
para que ele possa, de fato, ser um escudo contra todos esses pensamentos em radiações inferiores. Diz o ditado popular, o que está embaixo não me atinge, o que vem de baixo não me atinge. Né? Para não me atingir de fato, eu preciso me elevar, eu preciso subir a minha vibração, só assim para não me atingir. Né? No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que o Kardec faz aos espíritos interessantíssima, que é a pergunta 967. Ele pergunta, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E aí os espíritos respondem de uma forma magistral. Eles respondem o seguinte, em conhecer todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam a necessidade, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos falando aqui de bons espíritos, né? Espíritos superiores, que eles não têm nenhum desses sentimentos. Então eles não vivenciam esses sentimentos e não expressam as necessidades que levam ao sofrimento, que não tem angústia, né, na vida material. São felizes pelo bem que fazem. Olha que maravilha. Essa é a nossa meta, é de sermos espíritos puros, né? Mas estamos bem longe disso ainda. Né? A Ivani colocou aqui que ela não crê em inveja, pois todos temos de ter fé em Deus, nosso Pai Celeste. Com certeza, Ivani, nós temos que ter fé, mas temos que trabalhar, né? A lei do trabalho, ela serve para tudo. Então a gente não pode só achar que a fé vai bastar, né? Se a gente ter fé e manter esses pensamentos negativos, sentimentos negativos, a gente acaba sendo influenciado pelo que vem de fora, né? E aí Kardec pergunta aos espíritos se eles nos influenciam, e os espíritos respondem, mais do que podeis imaginar. Então, a influência, ela é o tempo todo. Agora, a nossa conduta, o nosso pensamento vai transmitir, aliás, vai nos permitir receber de que tipo de influência, né? Se elas são boas ou se elas não são. Talvez vocês conheçam isso, Roseli, a fé sem obra é morta. Poxa vida, tocou notificação. A fé sem obra, ela é morta, né? E a gente tem o quê? Esse trabalho, né? Trabalho todos os dias de mudança. Nessa nossa reforma íntima, que é esse trabalho que não acaba nunca, né? E que se a gente não começa, é que ele não acaba mesmo. Eu acho que vocês devem conhecer os 12 passos, ou já ouviram falar, os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. É um programa para se libertar do vício do álcool. Depois ele foi transformado em se libertar do vício das drogas, e, enfim, os narcóticos anônimos e tudo mais. E é uma filosofia maravilhosa. Aí eu fiz uma compilação aqui dos 12 passos em 6, que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque ele serve para qualquer defeito nosso, esses passos. Eu coloquei aqui a inveja, porque é o nosso tema, mas ele vai servir para tudo, né? Primeiro é o seguinte, admitirmos que nós éramos impotentes perante o defeito que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. Né? Lembra aí do passo 4, que a pessoa já perdeu o controle? Então, a humildade, né? Vamos lembrar que se a gente não tem humildade de reconhecer os nossos defeitos,
a gente não progride. Porque como é que eu vou mudar um defeito se eu não reconheço ele em mim? Né? Então vamos voltar lá para aquela pesquisa do IBGE. Você é invejoso? Não. Você é invejado? Sou. Nossa, todo mundo morre de inveja de mim. Então eu não me vejo como invejoso, mas eu vejo o próximo. Né? Então eu preciso ter humildade de reconhecer o meu defeito. O segundo viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Aí entra a fé, Ivani. É crer que, como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu mesmo não vivo a minha própria vida, mas o Pai vive através de mim. Então o apóstolo Paulo coloca essas palavras de uma maneira muito bela e que nos conforta, né? Nos traz essa fé de que eu realmente não posso, mas com a ajuda de Deus eu vou melhorar, eu vou mudar. Aí o outro passo, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o conhecemos. Então vejam, eu estou confiando, além de acreditar em Deus, eu confio nele e nele eu entrego esses meus defeitos. Nele eu entrego que ele vai me ajudar a mudar. O outro passo, né? Fizemos para fazer um inventário moral de nós mesmos. Santo Agostinho fez isso e deixou isso numa obra maravilhosa chamada Confissões, e ele reforça isso no Livro dos Espíritos, que ele dizia que toda noite ele deitava e fazia uma retrospectiva do seu dia. O que ele errou, o que ele acertou, o que ele fez bem, o que ele fez mal, para corrigir no próximo dia. Muitas vezes nós deixamos isso para o final do ano. A gente não lembra nem o que comeu semana passada, alguns não lembram o que comeu ontem e querem num dia fazer uma retrospectiva de 365 dias e achar que vão lembrar de tudo que fez. É claro, algumas coisas marcam mais que outras. Mas se nós fizermos um dia de cada vez essa reflexão, como nos ilustra o Santo Agostinho, é muito legal, né? Bom, depois, humildemente rogamos a Ele, a Deus, que nos livre de nossas imperfeições. Mais uma vez, a humildade e a fé. O último passo aqui que eu quero trabalhar é o procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Então, não adianta só eu entregar na mão dele e achar que ele vai fazer o serviço, né? Como ele fala, pedir forças para realizar essa vontade. A Ivani colocou aqui, ó, quando temos fé, nos entregamos deve ser nas mãos do Criador, né? E isso mesmo, esse é o ponto, é entregar e nos forçar a fazer a vontade dele. É isso aí, era mãos. Nos forçar a fazer essa vontade. E eles têm, né, os Alcoólicos Anônimos, eles vão ter um lema, que é viver um dia de cada vez. Então, se eu chegar para vocês agora e falar assim, olha, eu nunca mais vou sentir raiva. Vocês vão falar, até parece. Os irmãozinhos que estão aqui do meu lado vão falar, até parece, eu te conheço. Deus vai olhar para mim e vai falar, Maurício, vai com calma, não é assim. Mas se eu disser, só hoje eu não vou sentir raiva. Só hoje eu não vou perder a paciência. Só por hoje eu não vou sentir inveja. Só por hoje eu não vou sentir preguiça. E aí, por aí vai, né? Os nossos outros defeitos. Só por hoje eu não vou ter gula. E
e por aí vai. Então, é mais fácil nós prometermos para Deus e para nós mesmos e para o nosso próximo, aqueles que nós amamos, que só por hoje eu vou me livrar do meu defeito. Aí fica muito, muito mais simples de conseguir cumprir do que se eu falar nunca mais. E aí eu acabar caindo novamente no mesmo erro. O Chico Xavier, esse grande exemplo de cristão, nos deixou, além da sua obra, da psicografia, da caridade, ele nos deixou muitas frases belíssimas. Uma delas, ele diz o seguinte: precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos. E aqui eu colocaria a mágoa também, né? Para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz. De modo a sentirmos que os tempos são chegados para a felicidade humana. Olha só. Então não adianta eu pegar. Então hoje nós vamos viajar. Imagine vocês que nós vamos viajar para um lugar de muita felicidade. E eu vou pegar minha mala e essa minha mala está cheia de coisas ruins. Então, se ela está cheia de coisas ruins, eu não consigo colocar coisas boas. Eu não conseguindo colocar coisas boas, como eu vou usufruir dessas coisas boas se eu não consigo guardar na minha mala? Entende? Então é isso. Precisamos tirar do nosso coração o sentimento de ódio, de inveja, de ciúme, de discórdia, de mágoa, para que nosso coração entre paz, harmonia, amor, fraternidade, caridade. Para isso, nós precisamos esquecer, usando esses passos, usando outras fórmulas que existem para, no princípio, com humildade e fé, mudar a nossa conduta. O estudo diário do Evangelho, o estudo de si mesmo, né? Lá vamos voltar para a pergunta 619 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como o homem encontra a felicidade, e os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhecereis a ti mesmo. Então, se eu não me conheço, eu não consigo cavucar aqui dentro do meu coração onde está a mágoa, com quem está a mágoa, com quem está o ódio. E aí, o meu perispírito, carregado dessas más energias, ele começa a ficar doente e a doença vem para o meu corpo físico. Aí a Ivani colocou um passo de cada vez e um dia, né, seremos melhores. É isso mesmo, Ivani. Um passo de cada vez. Toda jornada, ela começa com o primeiro passo. Se nós lembrarmos do nosso apóstolo Paulo, o quanto ele fez pelo cristianismo, e quanto ele caminhou, quanto ele andou, mas ele começou com um objetivo, né, que era levar o evangelho, era o apóstolo dos gentios, então ele foi levar para quem não era judeu, e ele foi caminhando até chegar em cada um dos lugares, fundar uma nova igreja, né, que era uma comunidade onde se estudava o evangelho. Esse foi o trabalho, o legado dele, e hoje nós somos cristãos porque ele acreditou nisso, porque ele foi perseverante. Mesmo quando ele não pôde mais caminhar, a saúde não o permitia, ele mandava cartas para confortar o coração de cada um desses irmãos que ele deixou em diversos pontos do mundo antigo conhecido. Então é isso. Quem mais quiser fazer um comentário, alguma pergunta, agora é o momento. Nós já estamos no final do nosso bate-papo. Ninguém não apareceu. Então eu agradeço aí
a todos vocês que tiveram paciência de nos ouvir. Mais uma vez, a Casa Caminho da Luz, que faz um trabalho maravilhoso, levando a mensagem do Cristo, levando o trabalho do Cristo aos menos favorecidos. Mais uma vez agradeço a Fernanda Temple, a Elizabeth e ao Herbert. E agradeço acima de tudo a Jesus, aos mentores espirituais, por nos permitir levar um pouquinho do Evangelho para a casa de cada um de vocês e primeiramente trazer aqui para minha casa. Que eu, juntamente com todos vocês, consigamos seguir o Cristo, mudar um dia de cada vez cada um dos nossos defeitos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos ampare. Que leve esses bons fluidos a todos os necessitados e que os nossos lares sejam repletos dessa luz que vem do alto. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Um beijo a todos. Boa noite.